Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos novamente a mais um episódio da Rede Luna, essa plataforma que tem o objetivo de investigar, de se aprofundar com muito respeito e seriedade nos temas relativos à participação da mulher em todas as áreas da sociedade. Hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, chamada Patrícia Viana. Paty, é um prazer. Obrigada por ter aberto o espaço. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Feliz de participar. Que bom. Gente, a Patrícia Viana, ela é secretária de Assuntos Institucionais e Legais do Partido Novo. Está no Partido Novo desde a formação, né? E muito engajada. Ela é executiva do mercado financeiro também a vida toda, além de triatleta e outras coisinhas mais que a gente vai descobrir. Mas a primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que motivou Patrícia, uma executiva bem-sucedida do mercado financeiro, a entrar para a política? Né? Como é que foi o seu início? Vamos lá, Bel. Como você disse, sempre trabalhei em mercado financeiro, são mais de 30 anos nessa atividade, trabalhando entre bancos e algumas instituições privadas. Nunca fui politizada, nunca me interessei por política, sempre tive aquele olhar de que política era uma coisa ruim. Eu votava por obrigação, né? Normalmente escolhendo quem seria o menos pior, né? Nunca acompanhei, se é que eu elegi algumas pessoas, eu nunca acompanhei aqueles mandatos, quer dizer, eu acho que eu era assim uma irresponsável nesse aspecto e tive a oportunidade de corrigir. E como é que isso aconteceu? Uma das instituições que eu trabalhei foi o Banco BBA e conheci o João Amoedo. Que me parecia, eu não tinha contato com ele, eu não conhecia ele muito bem, mas era uma pessoa bastante reservada e que também me parecia uma pessoa assim distante da política, né? Uhum. E aí quando eu soube que ele tinha fundado o partido político, nossa, eu achei aquilo assim tão surpreendente, né? Tão inusitado, e eu quis entender um pouco mais. Então, né, fui lá conhecer qual era aquela proposta e me identifiquei de cara, né, com uma proposta de mudar o jeito de fazer política. Eu, assim, sem nunca ter pensado muito sobre o assunto, sem nunca ter estudado o liberalismo, no fundo, eu sempre fui uma liberal, quer dizer, em tudo na minha vida, né? Antes da faculdade, eu tive um cursinho para vestibular. Quando eu entrei no Banco BBA, eu saí trabalhava no Lloyds Bank, e tive uma proposta de ir para o Banco BBA, onde eu não tinha assim um salário como eu tinha tudo certinho no Lloyds. Eu tinha uma proposta que seria bem meritocrática na remuneração. Né? Olha, você vai ganhar um salário simbólico na carteira de trabalho e uma performance do que você realizar. Eu já era mãe, eu fiquei muito assim, eu gostei daquela proposta, aquilo me interessou, me animou, tanto que eu fui. Mas eu fiquei um pouco insegura e eu montei um outro negócio, eu montei um quiosque num shopping, que seria assim o meu plano B, que eu tive esse quiosque, eu tive os 2 trabalhos durante 2 anos. Empreendedora, gosta da meritocracia. Então, exatamente, então assim, eu nunca tinha pensado nisso, como eu disse, eu nunca fui uma estudiosa do liberalismo, mas eu me identifiquei de cara, né? E estava num momento da minha vida assim que acho que faltava também um propósito, né? Então eu me abracei assim, o projeto do Novo e fui me engajando cada vez mais e hoje é isso, sou dirigente partidária. Ô Paty, e falando de participação feminina na política, né? Você nunca se candidatou, imagino que você não tem esse desejo, mas falando das mulheres do front, a gente sabe que apesar das mulheres serem a maioria da população do eleitor brasileiro, 52% em 2020, a gente ainda tem uma representação muito baixa, né? Lá nas casas parlamentares, dos 27 governadores brasileiros, uma é mulher, 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados é ocupado por mulher, ou seja, a gente ainda tem espaço para preencher na política, né? Queria te perguntar, você liderando o Novo, já teve outros cargos dentro do Novo, o Novo está sempre com esse desafio, né, de trazer, de engajar mulheres para se candidatarem e tudo mais. O que você acha que é o maior desafio? Assim, quais são os fatores, quais são os fatores que levam a baixa representação, baixa participação, baixo interesse da mulher na política? Eu concordo, né, com o que você falou, quer dizer, a gente tem ainda uma baixa representatividade feminina, né, na política brasileira.
Só que eu acho que assim, a questão é cultural, né? Primeira coisa que a gente tem que vencer, né, é melhorar o cenário político, que tem uma imagem de ser um ambiente muito contaminado. Principalmente as mulheres, né, mães de família, não querem estar próxima desses ambientes, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é isso, assim, o olhar para a política. A gente tem que mudar o ambiente político e mudar o olhar da política. A questão cultural, a gente ainda vive num modelo, né, onde a mulher tem um papel ali de mãe, dona de casa, e fica difícil mesmo conciliar, né? Eu, como mãe, sou testemunha de que até os filhos atingirem uma certa idade, fica difícil mesmo você viajar, você ter alguém, sabe, poxa, às vezes, principalmente mães que lidam com algum tipo de dificuldade, né? Às vezes uma criança que demanda um pouco mais de atenção, que tem algum tipo de problema, não adianta, nessa hora vai sobrar para a mãe, vai sobrar para a mulher, qualquer coisa na casa, normalmente os homens não têm a mesma atenção, a mesma preocupação. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural. Eu sou totalmente favorável a essas tentativas, né, de atrair mais mulheres para a política. Eu acho que é importante, sim, seria muito importante aumentar a representatividade das mulheres. Agora, eu acho que os caminhos escolhidos são errados, né? Existe hoje aí essa cota feminina, né? Eu sou contra, porque isso acaba levando a práticas que a gente condena totalmente, como, por exemplo, as candidaturas laranja, né? Tem muito partido que acaba colocando candidaturas femininas e, olha, vai lá, bota seu nome aí na nominata, mas você nem precisa ir lá votar, entendeu? É só para constar aqui, para cumprir a cota. Então, é um incentivo errado, né? Tá. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem feito no Novo, né, acho que esse tipo de conversa, a gente faz eventos para as mulheres, a gente tenta mostrar que, no nosso caso, na história do Novo, tudo bem que a gente é um partido recente, a gente tem poucas mulheres eleitas, mas a gente tenta mostrar que essas mulheres conseguiram, que elas não tiveram dificuldade para serem eleitas, elas não foram tratadas de forma diferenciada em nenhum momento, né? E elas conseguem gerar bons resultados, né? Então, a gente gosta de usar esses exemplos para atrair mais mulheres. É um desafio, porque muita gente imputa nos partidos políticos a responsabilidade pelo cenário negativo e a responsabilidade da mudança, né? Na verdade, é um diálogo permanente, porque a gente tem essa obrigação legal, né? A gente tem, além de ter a obrigação de ter as cotas nas nominatas, a gente tem recurso financeiro, né? Não custa repetir, para quem não conhece o Novo, nós somos o único partido que não usamos recursos públicos para nossa manutenção, né? Toda a parcela, o que a gente não recebe o fundo eleitoral e a gente recebe o fundo partidário, e esse dinheiro está depositado numa conta, numa aplicação financeira, até que algum dia a gente consiga dar um destino que a gente acha que é o correto para recursos públicos, que seria colocar esse dinheiro em saúde, educação e segurança. Mas uma parte desse fundo partidário, o partido é obrigado a gastar em eventos e iniciativas para atrair mulheres. Então, assim, a gente usa esse dinheiro, porque a gente não gostaria de usar o fundo partidário, mas a gente também, enquanto a lei obriga, a gente não vai descumprir a lei. Então, o que a gente faz? A gente uma discussão permanente. O que a gente pode fazer com esse dinheiro para dar o melhor uso, né? Para conseguir atrair as mulheres, as pessoas certas, pelos motivos certos, né? Para participar da política. Assim, o bacana é que sempre é um desafio, né? Conseguir preencher as nominatas com pessoas de qualidade. A gente faz processo seletivo para candidato. A gente não vai aprovar mulheres para preencher a cota. Pelo contrário, a gente infelizmente já teve que cortar homem, doeu, né? Porque a gente teve homens aprovados e não tinha mulher suficiente. A gente precisou cortar bons candidatos por conta dessa cota, mas a gente não iria pelo caminho de aprovar, sabe, algumas mulheres que não foram qualificadas
para participar, né? Só para cumprir, né? Sim. A notícia boa é que as mulheres que a gente trouxe, né, que a gente conseguiu atrair, as que foram eleitas estão fazendo ótimos trabalhos, e algumas que não foram eleitas, quer dizer, elas continuam no projeto, até porque a gente entende que é muito difícil você se eleger numa primeira eleição. Então tem muitas mulheres que acabaram na última eleição 2020, elas não foram eleitas, mas elas imediatamente se inscreveram, sabe, em cursos da Fundação Novo para participar de novos processos. Tem algumas dessas mulheres se tornaram dirigentes partidárias, quer dizer, continuam no projeto. Então são pessoas que de alguma forma entraram na política. Eu vejo muito mandatárias, né, eleitas, que continuam sendo embaixadoras da história de mulher na política. Então elas mesmas, né? Adriana Ventura é um super exemplo, ela vai lá dar todo o apoio às candidatas. Então, isso também é legal, né? Uma vez lá, ela continuar batendo nessa tecla de que, olha, e mostrando exemplo vivo. Estou aqui, tá tudo bem, estou realizada, 1000 desafios, né? Legal. A Adriana é um bom exemplo porque ela se inscreveu no processo para ajudar o partido. Acho que ela não, no primeiro momento, ela não imaginou que ela seria eleita. Verdade. Mas ela sabe, a gente sabia que, bom, cada 1000 votos de um candidato do Novo vai ajudar o outro a se eleger. Então, qualquer voto é importante. Então, ela se inscreveu com a proposta de participar da política e acabou sendo eleita e está fazendo um excelente mandato e está fazendo toda a diferença. Então, assim, é um exemplo. A gente tem que usar esses exemplos, né? Contar essas histórias. Pois é. Então, é uma participação importante. Paty, vamos falar de mercado de trabalho também? Porque, além da política, no mercado, a gente sabe que ainda falta também mulher em cargos de liderança nas empresas brasileiras. Parece que tem um dado aí, 2020 também, que mostra que apenas 20% das empresas brasileiras têm mulheres em altos cargos de liderança. Imagino eu que 20, 30 anos atrás, quando provavelmente você entrou no mercado de trabalho, ainda era mais acentuada essa diferença. Me conta um pouquinho de histórias que você vivenciou e que hoje, se a gente olha, a gente fala, não acredito que isso um dia aconteceu. Você estava contando do mercado financeiro. Olha, eu tenho algumas histórias boas, começando pelo meu primeiro emprego em mercado financeiro. Eu fui trabalhar num banco e entrei numa mesa de operações, na mesa de transações, e eram 28 homens e nenhuma mulher. Inclusive, eles não queriam que entrasse uma mulher. Para bagunçar. Eles não gostaram da ideia de entrar uma mulher, mas enfim, fui selecionada, super júnior, super lá embaixo, super começando, né? Mas eu percebi que tinha uma resistência, né? E eu tratei de me posicionar ali, né? De ir conquistando aquelas pessoas, contando o final antes de voltar para a história. Quer dizer, somos amigos até hoje. Eu fiquei nesse banco de 1989 até 1991, quer dizer, 2 anos só, e há mais de 30 anos. Mas até hoje, nós somos muito próximos, nunca perdemos o contato. Tá. Mas assim, eu tive que me posicionar, quer dizer, eles falavam, eles não queriam ter mulheres ali, porque eles falavam muito palavrão, arrumavam as suas namoradas, e aprontavam, tinha muita história. E eu me posicionei assim, eu não ficava reprovando ninguém, né? Eu não ficava, eu não recriminava, não achava ruim porque eles falavam palavrão, eu só não falava aqueles palavrões. Mas eu não ficava julgando, recriminando, enfim, me posicionei ali e deu tudo certo. Então, essa é uma primeira história, quer dizer, eu já entrei num lugar onde não tinha muita mulher, né? Depois, não, acho que, enfim, aos poucos, né, a gente foi vendo mais mulheres, principalmente na minha atividade, que era lidar com clientes em mercado financeiro. Então, tem sim, tem uma participação feminina, eu não vou dizer que é maioria, mas talvez meio a meio, nessa atividade específica de lidar com clientes, né? E assim, em cargos de liderança, de fato, nas instituições por onde eu passei, muito raro, tá? Eu vejo mulheres extremamente bem-sucedidas, eu vejo histórias de mulheres empreendedoras, principalmente, super bem-sucedidas, né? Mas em algumas empresas é difícil, sim.
E eu acho que isso está ligado às preocupações com maternidade, com a licença maternidade, com a mãe que vai ter que sair para ver o filho na escola, com a mãe que vai ter que sair porque o filho está com febre, né? Isso ficou muito claro para mim no episódio de uma das empresas onde eu trabalhei, um momento de dificuldade, um momento de crise, de cortes na empresa. E claramente, assim, mais mulheres foram cortadas do que homens, ainda que elas tivessem uma performance melhor do que pessoas. Elas foram cortadas tendo performance melhor do que pessoas, homens que ficaram. E aquilo foi meio gritante, porque assim, algumas situações eram de pessoas que tinham tido filho há um ano atrás e que assim, de fato, tiveram outros filhos, né, pouco tempo depois. Então, ficou muito evidente que aquele foi um critério, sabe? A mãe que vai ter filho, que aí ela vai render menos na empresa. Então, eu acho que tem sim, algumas empresas têm sim essa preocupação. Agora, acho que isso está mudando até por uma questão legal, né? Está ficando feio. Isso que eu estou contando aconteceu, mas o mundo mudou, né? Então, eu acho que a questão legal está fazendo as pessoas repensarem e está tendo um resultado. Você, falando de investimentos, a gente sabe, estava vendo um dado que a B3, o número de investidores na B3 dobrou em 2020, no ano de pandemia. E, obviamente, mulheres ainda são minoria como investidoras, mas também foi um salto que a gente viu em 2020 no número de investidoras brasileiras. Queria te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, Paty, assim, perfil da mulher investidora. Quais são as características da mulher investidora que muitas vezes no homem a gente não vê ou vice-versa? Então, vamos lá. Eu atendo justamente o meu trabalho, né? É justamente fazer gestão patrimonial de famílias, né? Para começar, quando a gente está falando realmente de uma família, de um casal com filhos, quem cuida do dinheiro, na maioria dos casos, é o homem, tá? Ainda que o dinheiro, às vezes, tenha sido gerado pela mulher. Às vezes vem da família da mulher, ou não adianta, acaba que o homem que assume aquela posição. Então, esse é um dado. Outro dado, quer dizer, quando é uma mulher que se fez sozinha, né, uma executiva, uma profissional, enfim, que tem seu próprio dinheiro, aí, claro, até por falta de alternativa, essa pessoa está cuidando dos seus próprios recursos. E tem, sim, um conservadorismo, né, maior, né? Acho que a mulher, ela sabe que ela não, sei lá, não tem ninguém para contar, isso aqui é tudo que eu tenho mesmo, eu tenho que me virar com isso, não dá para ficar correndo muito risco. Então, acho que todo mundo, principalmente quem entende mais, investe em bolsa, tem que investir em bolsa. A gente aqui no Brasil, taxa de juros que já foi altíssima, hoje em dia já, né, já compensa você correr riscos. Então, acho que as pessoas investem sim em bolsa, mas quando você fala assim de um investimento muito, muito arrojado, muito, muito sofisticado, normalmente as mulheres não entram. Tá? Então, esse é um perfil mais que os homens gostam de olhar, aquele investimento super arrojado, super sofisticado, que é difícil de entender. A mulher, às vezes, ela nem pede para nem me mostra isso. Mas, talvez, um pensar mais longo prazo, né? Talvez, a mulher gosta assim, eu falo por mim, esse primeiro dinheiro eu queria logo comprar um apartamento, comprar imóvel, né? Primeiro dinheiro a gente quer sempre, eu preciso de um imóvel, a gente quer comprar imóvel para os filhos, entendeu? A gente quer, né, deixar o filho encaminhado, né? A mulher, acho que tem essa, principalmente quem tem filhos, tem esse olhar realmente da família, né? Me conta um episódio da sua vida que você estava me contando, que eu já sabia, mas você me autorizou a gente entrar, que tem a ver também com esse perfil da mulher que tem essa característica do cuidar, que foi uma história super bonita. Aí eu fico emocionada. Gente, a Patrícia, há pouco tempo atrás, doou um rim para o irmão dela. E aí eu queria que você me contasse como é que foi essa experiência. Não adianta, toda vez que eu vou falar disso na vida, acho que daqui a vários anos eu me emociono. Bom, eu tenho um irmão que é um ano e 7 meses mais novo que eu. E ele, com 23 anos de idade, assim, um achado, ele não tinha sintoma, não tinha nada, mas ele descobriu um problema, que de fato ele só teria sintomas alguns anos depois. Ele descobriu uma doença que não tem cura e que ele ia precisar de um transplante renal.
E aí, assim, foi muito bacana a forma como ele lidou com a doença, né? Eu imediatamente me vi e falei assim, bem, eu sou a irmã, naturalmente serei eu a doadora, né? Então, eu guardei aquela informação, quer dizer, me considerei doadora, mas guardei aquela informação porque eu sabia que aquilo ia demorar e muita coisa podia acontecer ainda comigo, com ele, né? Com a medicina. Com a medicina, então, tá bom, vamos viver aqui, um dia a gente vai voltar a falar nisso. Do lado dele, Bel, foi muito interessante e aí tem até a ver também com essa coisa do homem e mulher, né? O meu irmão, sabendo disso, sabendo que ele algum dia precisaria de um transplante, ele passou a viver a vida dele, assim, ele tinha uma urgência de viver. Tudo dele era exaustivo. Se ele chegasse, assim, você vai convidar ele para ir para uma fazenda. Ele ia chegar naquela fazenda, imediatamente ele ia olhar, assim, dar um olhar 360, ia ver tudo que tinha para fazer naquele lugar, e ele ia se organizar. Que horas eu tenho que acordar amanhã para dar tempo de fazer tudo? Porque eu vou acordar, eu vou correr, eu vou jogar tênis, eu vou andar a cavalo, eu vou depois fazer sauna, vou comer pizza, vou jogar biriba, vou ver um filme, entendeu? Tudo na vida dele era muito, né? E eu acompanhando aquilo, né? E ele, como eu disse, tudo muito, e comia muito, e bebia muito, era tudo muito. Intenso, né? Intenso. E aí, quando chegou, assim, 3 anos antes do transplante, a coisa estava chegando, e aí ele mudou, assim, a vida dele. Ficou até uma pessoa assim mais espiritualizada, começou a meditar, sabe? Começou a ficar mais com a família, dar mais valor à família, assim, ele teve uma mudança assim de cuidados. Ele sempre se cuidou, mas mais ainda, passou a cuidar mais ainda da saúde, enfim. E eu ele nunca me pediu para doar e eu nunca considerei não doar. Apesar de, no processo de doação, teve quase uma inquisição, assim, advogados, assistentes sociais, assim, é um processo legal a doação. E as pessoas, assim, queriam ter muita certeza da minha convicção de doar. Eu acho que, e é isso, eu nunca pensei em não doar, a não ser que eu realmente não pudesse, que eu tivesse algum problema, sim, que eu não pudesse doar, né? E acho que é uma coisa bem, né, uma coisa meio de quem tem filho, assim, eu ficava pensando nos filhos, um filho dele tem essa doença, vai precisar também de um transplante, então eu ficava assim, eu tenho que doar porque eu sei que a minha cunhada, mãe do meu sobrinho, ela quer doar para o filho dela, né? Ela quer doar o rim dela para o filho dela. Então acho que é uma coisa meio natural, automático, né? Nunca te deu a dúvida. E ele é isso, ele assim, meu irmão mais novo, né? Aquela coisa meio que a mãe, que a gente como mulher, mãe, a gente tem essa preocupação e é isso. Eu nunca pensei, nunca considerei não doar. Que lindo. Embora ele nunca tenha me pedido. Ele podia entrar numa fila, ele podia ficar esperando, né? Que lindo, pai. Mas e deu tudo certo. A gente, assim, por sorte, 100% de compatibilidade. Uma compatibilidade, assim, inacreditável, assim, um código alfanumérico, assim, absolutamente perfeito. E ele está ótimo. Que lindo. Já está daqui a pouco fazendo triatlon comigo. Que exemplo, show. Perguntar da Patrícia, mãe. Patrícia foi mãe com 21 anos. Com 21 anos. Me conta o que é conciliar a carreira tão nova assim, que você já estava trabalhando. Vou te falar o seguinte. Primeiro, um dado sobre maternidade, né? Acho que tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, você ter filho cedo ou tarde, né, tem vantagens e desvantagens nas duas situações. Eu acho que a maternidade é a hora que você quer. Eu casei com 20 anos de idade, eu tinha ficado noiva, casei um ano e pouco noiva, aí teve o casamento, e eu, antes de casar, eu estava fazendo pré-natal, porque eu queria engravidar, não foi um acidente. Eu casei já pensando naquela família, né? Olha. E aí fiz todo pré-natal, tomei vacina de rubéola. Eu só esperei 6 meses de casada para engravidar, porque eu não tinha tido rubéola e tive que tomar vacina, enfim. Menina. Então eu queria muito, né, ter filho. Estava estudando e foi uma bagunça, né? Recém-casada, eu não sabia mandar na minha casa, eu mal sabia administrar uma casa. Eu sou organizada, eu gosto de tudo arrumadinho e de repente eu engravidei, ok. Eu trabalhava nessa época, eu estudava, eu tinha um cursinho para vestibular. E realmente deu uma bagunçada. Foi difícil, eu acabei vendendo a minha participação no cursinho.
e fiquei só, enfim, com a faculdade e parei de trabalhar durante 2 anos. E aí voltei, foi quando eu voltei para esse banco, onde eu mencionei que não tinha mulheres. Mas assim, me organizei e deu tudo certo. Quando nasceu minha filha, eu já tinha uma vida super estruturada e, sabe, acho que eu fui uma ótima mãe para ela. Talvez eu tenha sido uma mãe melhor para ela quando eu trabalhava direto com uma vida organizada do que para ele, que eu não tinha, assim, eu não sabia mandar a minha casa, eu não sabia organizar a minha casa. Então eu era full time dedicada a ele, né? Mas eu acho que eu fui uma mãe talvez melhor para ela, que eu parei de trabalhar só 4 meses na licença maternidade, acabei amamentando ela menos tempo do que ele. Mas assim, é super possível. Eu nunca faltei assim uma festinha importante da escola, nunca faltei uma reunião importante da escola. A gente aprende também o que não é importante, o que é exagero da escola, o que é exagero do cursinho de inglês, né? Quando estava doente, ok, sabe? Eu também dava um jeito de controlar, de monitorar aquilo. Nunca me considerei uma mãe ausente, né? Embora eu não ficasse com eles o tempo que eu... não era aquela mãe que fica em casa fazendo dever de casa. Não, a gente tem que ter prioridades, mas é o que eu digo para eles hoje, né? Eles são grandes, são adultos, a gente brinca, né? E eu falo assim, olha, aquela coisa, o dever de casa que eu não fiz foi aquela viagem para Disney que aconteceu, né? Sim, então, você tem aí uma troca. A gente acho que não existe uma mãe perfeita, a gente erra e a gente acerta. E quando a gente vê o resultado, né, os filhos estão aí, estão dando certo, então a gente vê que a gente errou menos do que acertou, né? Então, legal. Paty, queria voltar na sua experiência com investimentos. Tá. Eu ouvi uma vez que mulheres captando investimento, captando recursos, têm menos sucesso do que homens. Faz sentido isso para você? Você acha que tem essa história do viés inconsciente? Entre uma empresa de um homem e uma empresa de mulher, eu vou colocar meu dinheiro na empresa que é do homem, porque eu acho que aquilo vai ter mais rentabilidade? Como é que você lê isso daí? Vamos lá, são 2 pontos, né? Eu acho que você deve estar, inclusive, pegando esse gancho, porque uma das minhas primeiras atividades no Partido Novo foi justamente ajudar na captação de recursos. Obrigada, né? por ajudar com a construção enfim, realmente eu entrei no Novo e por trabalhar em mercado financeiro, né, com investidores, né, eu naturalmente me delegaram essa missão de captar recursos. E eu acho que não faz diferença, né, se o interlocutor para pedir o dinheiro fosse mulher ou homem nessa hora, não é isso que faz a diferença, tá? Eu acho que o meu discurso nunca comprometeu, acho que eu fui sempre muito bem sucedida, né? E não é porque eu era mulher que aquelas pessoas não me recebiam, na verdade eu estava vendendo a credibilidade de um projeto. Sim. Né? Então, é isso que estava em jogo e se eu estava passando a informação correta, de um jeito correto, a gente consegue ser bem sucedida. Agora, o outro ponto sim, um projeto, eu acho que historicamente projetos assim, de startups ou um projeto desenvolvido, concebido por uma mulher, eu acho que ele tem menos credibilidade, infelizmente. Então, justamente por essa questão cultural, talvez, de que a mulher, em algum momento, o filho dela vai ter febre, o filho dela pode ter um problema e ela vai abandonar o barco, ela vai largar tudo, né? Porque o filho teve um acidente ou teve um problema sério, e a mulher vai largar aquilo tudo. Então, assim, é um projeto que tem um homem, né, totalmente dedicado, que não vai se abater, entendeu? Se o filho tiver um problema, a mãe que vai cuidar. Eu acho que tem um pouco disso, sim. Infelizmente. Então, mas como captadora de recursos, como a interlocutora do pedido, eu acho que não faz diferença. Né? Inclusive tem o lance da sensibilidade, né? Que a mulher
eu na minha atividade, né, de buscar clientes, captar clientes como investidores, acho que eu sempre fui muito bem sucedida, eu sempre tive boas, né, por onde eu passei, nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre consegui levar bons clientes. Eu acho que eu tenho uma característica feminina, né, que a gente é um pouco mais sensível. Então, assim, eu ia lá, eu marcava uma reunião, muitas vezes um telefonema que eu não sabia nada sobre aquela pessoa. Vou até contar uma história engraçada. Uma vez eu marquei uma reunião, me deram o nome de uma pessoa, eu não sabia se era um homem ou uma mulher. Era um nome que podia ser um homem ou uma mulher, e eu não sabia quem ia abrir a porta e me receber. Gente. Então, enfim, eu ia visitar pessoas que eu não tinha, muitas vezes eu não tinha nenhuma informação, e eu começava minha conversa, meu discurso, e numa conversa dessas, a conversa vai tomando um rumo, né? E eu acho que a mulher tem a sensibilidade maior de entender por onde a gente tem que ir, né? Às vezes tem pessoas que são muito informais, tem pessoas que gostam de ser tratadas com mais formalidade, tem pessoas que entendem de investimento e quer receber informação no nível super técnico, tem pessoas que não são técnicas, então ela quer falar uma coisa mais objetiva, em termos de resultado. Se você começar a falar de uma linguagem técnica, a pessoa vai dormir, né? Então eu acho que sim, é uma característica feminina, né? Essa sensibilidade de entender o cliente, no caso, e conseguir conduzir a conversa melhor. Eu acho que isso me ajudou muito a ter sucesso, assim, nessa atividade de captar clientes. Vem cá, a gente está chegando ao fim, porque as pessoas não aguentam ficar mais uma hora vendo conversas pela tela, mas eu queria te pedir o que as seguidoras da Rede Luna gostam muito, dicas de livro, ou série, ou filme, enfim, uma dica de Patrícia Viana para um conteúdo que ela acha que é de cabeceira, vamos dizer. Olha só, eu tenho um livro que me marcou muito, e que coincidentemente eu estava lendo esse livro quando eu ouvi falar no Novo pela primeira vez. Ah, é? Que chama-se A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, que na verdade a Ayn Rand é uma super liberal, né, uma autora liberal, ela é uma russa naturalizada americana, e A Revolta de Atlas é o best-seller dela, mas não foi o primeiro livro dela. E eu fiz questão de ler os livros dela na ordem. Primeiro eu li A Nascente, que foi o primeiro livro que ela escreveu, e depois eu li A Revolta de Atlas. E depois eu continuei lendo alguns livros dela. E foi um livro assim que mudou minha vida, né? Me despertou assim uma coisa muito legal, e aí coincidiu de eu conhecer a história da proposta do Novo. E por acaso A Revolta de Atlas se você perguntar assim para o João, que é o fundador do partido, acho que ele já disse isso em algumas entrevistas, que esse foi o livro, né, da inspiração do Novo. Então, assim, eu super recomendo. Para quem não conhece a Ayn Rand, esse livro, inclusive, em 1991, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e esse livro foi o livro que mais influenciou a vida de americanos depois da Bíblia. Então, é assim, uma leitura obrigatória em escolas, universidades, escolas, inclusive, em idade, assim, muito, sei lá, muito jovem, assim, antes da adolescência até, eu acho que as pessoas já quase que uma leitura obrigatória, né? Então, eu super recomendo. Legal, é um romance, assim, escrito com toda a pegada, assim, caminhando para mostrar na prática, né, como é que funciona uma economia liberal. Ótimo, obrigada, Paty. Só um drop aqui, um plus. O que Patrícia Viana diz ou usa de argumento para convencer mulheres a entrarem na política? Na verdade, o argumento que eu uso para as mulheres é o que eu uso para todo mundo, né? Assim, eu acho que todo mundo deve participar da política, né? A gente cansa de ver aí as pessoas reclamando do Brasil, reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo, e não fazem nada e não querem sequer se interessar, né, de escolher seus candidatos. Alguém fala, vota aqui, vota ali, aquele cara tem uma carinha boa, é simpático, é feio. Então, o argumento é sempre o mesmo, sabe? Existem várias formas de você participar da política, né? Tem pessoas que têm esse talento e disponibilidade para se candidatar, e eu acho que esses são os verdadeiros heróis dessa história. Tem aqueles como eu, não tem nem talento, nem interesse em me candidatar, mas assumir aí uma responsabilidade de atuar pelos bastidores como dirigente partidária durante um tempo aí de um mandato.
Tem aquele que pode ajudar como voluntário, né? Vai ajudar nas campanhas. Tem o outro que não tem tempo para nada, mas tem dinheiro, tem recurso, então deve ajudar financeiramente. Uhum. E tem aquele que não pode se candidatar, nem ser dirigente partidário, nem tem dinheiro para ajudar, nem tem tempo para ser voluntário, mas que minimamente ele tem obrigação de se interessar pela política e escolher bem seus candidatos. Uhum. Então, esse é o argumento que eu uso para todo mundo, homens e mulheres. Perfeito. Né? E no caso da mulher, a gente só agrega assim, olha, é possível. Né? Eu acho que, sim, na vida tudo tem um momento. Eu fui mãe muito cedo. De fato, aos 21 anos de idade, eu não poderia ser dirigente partidária com um bebê e com uma casa desorganizada. Mas tem um momento da vida que a gente pode. Né? Acho que em algum momento, sabe, eu tenho aí meu mandato no Diretório Nacional, né? Depois eu passo esse bastão para o outro, então cada um tem que cumprir a sua parte. Lindo, lindo. Com essa fala da Patrícia, a gente se despede, agradece o interesse de todos vocês. Paty, super obrigada. Eu que agradeço. A edição tenha ficado muito legal. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês. Obrigada.